Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um CRUD com Java e Spring Boot. Será um CRUD simples, porém um CRUD muito bem feito para vocês passarem a matéria da faculdade, para ensinar professor e até para o mercado de trabalho, claro, mas com algumas ressalvas. Bom, primeiro passo, nós iremos utilizar o Spring Initializer para gerar o executável do projeto, com as dependências, etc. Iremos utilizar o Java, a estrutura do projeto eu irei utilizar o Maven, vocês podem utilizar o Gradle se quiserem. O Spring Boot, vou usar a versão 4.5. Nunca recomendo vocês usarem os snapshots, por conta que os snapshots são versões instáveis do Spring Boot, pode acontecer erro e etc. É a versão que o pessoal está trabalhando. O nome eu dei de aula CRUD e o artefato V1. Estou utilizando o YAML como configuração, mas vocês podem utilizar o Properties sem problema nenhum. Estou utilizando Java na versão 17 e de dependências mínimas estou utilizando o Spring Web para seguir os padrões RESTful. Estou utilizando o JPA para a gente fazer um banco de dados e o H2, que é um banco de dados na memória RAM. Ele é um banco de dados que não tem persistência de dados, ou seja, toda vez que você sobe a aplicação, é um banco de dados que sobe junto, é um banco de dados para teste, entendeu? Quando você desliga a aplicação, ele perde os dados, sem persistência. Estou utilizando o Validation, que é umas validações a mais no Spring, como validação de CPF, validação de e-mail e etc. O Lombok, que é para a gente colocar umas anotações a mais também. Bom, aqui eu já gerei o projeto, já abri ele também no IntelliJ. Sem enrolação, o primeiro passo que eu gosto de fazer quando eu vou fazer esse tipo de aplicação CRUD é criar a estrutura das pastas. Vamos utilizar uma estrutura aqui um pouco mais monolítica, porém muito bem dividida, tá? Vamos criar a primeira pasta, que será o model. Eu vou explicar cada pasta depois também, tá? Vamos colocar o controller, o service, vamos colocar também o repository. Bom, vamos explicar cada pasta. Os models são as entidades do projeto, tá? O que seria uma entidade? Seria o objeto em si. Exemplo, a gente vai fazer um CRUD de livros. Eu vou fazer aqui o model e vocês vão entender. Vamos criar um Java Class, chamar de livro. Bom, aqui dentro da entidade livro, a gente precisa declarar alguns parâmetros, tá? Que são eles. Vamos falar que ele é uma entidade. Vamos colocar os getter, o setter, no args constructor e ao args constructor. O que seria cada um? O entity é a gente está mostrando para o nosso banco de dados que é uma entidade do banco, entendeu? É uma tabela do banco, certo? O getter e o setter são os getters e setters dos objetos mesmo, para a gente pegar um item e tirar um item. No args constructor seria o construtor vazio, sabe aquele construtor? Public livro, abre parênteses, abre chave, fecha chaves. Então, e o args constructor são todos construtores que pode ter. Faltou uma anotação aqui, que é @table. Table a gente vai falar pro banco de dados assim, ó, essa tabela chama tal nome, entendeu? A gente coloca no stação name e vou colocar como livros, no plural, certo? Primeiro passo que a gente tem que fazer é definir o ID. O ID é o elemento que vai identificar aquela coluna, sabe? É o identificador único do que a gente está passando, certo? A gente vai utilizar o método de incremento. Tipo assim, se você cria um objeto, ele é 1. O segundo objeto 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Deixa eu colocar @generate value generate é igual a strategy. Opa, peraí que eu coloquei errado. Strategy é igual a generate.identify. Identify vai ser 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aqui a gente vai colocar o ID. Private int, private long, ID, certo? Aí a gente vai pegar um costume também de colocar, sempre que a gente for definir uma tabela nova, uma coluna nova, a gente vai colocar o nome da coluna. É mais para ficar documentado e etc. Mas enfim, seria muito bom vocês pegarem esse costume também. @column name. Vamos colocar o título do livro.
título, certo? E aqui embaixo, private string, título, certo? Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui é uma validação para o campo nunca pode ser nulo, entendeu? Para strings, a gente utiliza o not blank, certo? E a gente também pode colocar uma mensagem quando o usuário ele colocar o campo nulo, a gente fala, ó, não pode, o campo não pode ser nulo e a gente coloca uma mensagem, entendeu? A gente coloca name, opa, mensagem e a mensagem, erro, o campo não pode ser vazio, certo? Bom, agora vamos colocar outra coisa, um CRUD bem simplesinho mesmo. Vamos colocar mais uma coluna, que seria a coluna de valor, pode ser. Certo? Bom, quando é valor, a gente coloca um not null, tá? Que senão vai dar problema. Então a gente coloca como not null, não pode ser nulo. Colocar a mensagem também. Erro. O campo não pode ser vazio. Eu vou colocar mais uma coisa aqui também, que será o autor do livro. Então vamos colocar @call. Name é igual a autor, certo? E aqui eu vou colocar um private string autor. E agora a gente vai colocar também que ele não pode ser vazio. Então a gente coloca not blank, certo? E a message é igual a erro. O campo não pode ser vazio. Perfeito. Bom, a gente já colocou o ID, o título, o autor e o valor do livro. Perfeito. Bom, essa aqui seria a nossa entidade, nosso model, certo? A gente aqui já definiu o ID e a gente já colocou a estratégia de ser gerado dele, percebam aqui. O tipo dele, colocamos algumas validações a mais também, e seria isso. O próximo passo que eu gosto de fazer é a gente criar o repository do projeto. O que seria o repository? O repository seria uma interface que a gente estende do JPA, que ela é responsável por fazer nossas queries SQL. Ela meio que abstrai o SQL para a gente não precisar ficar escrevendo na mão, tipo um select all, sei lá, from, etc. Entendeu? Ele já substitui isso pra gente e já faz de forma mais automática, entendeu? Vocês vão perceber isso. Bom, um padrão que eu sempre gosto de colocar seria declarar o nome da variável, porque cada variável tem, cada entidade tem que ter o seu repository, porque, exemplo, se eu tivesse mais uma entidade que chamando pessoa, ela teria que ter o repository próprio dela para ela fazer as próprias operações de queries daquela entidade, certo? Então, livro repository. Eu gosto sempre de colocar assim. Bom, ela é uma interface, a gente já tem que entender isso. E é uma interface que extends o JPA repository. Percebam que aqui já coloca pra gente o T e o ID. São dois parametros que a gente tem que passar para essa interface para eles conseguirem fazer as operações. O T seria o type, seria o model, seria o modelo que a gente vai querer passar para ele. No caso, o nosso modelo seria o livro. E esse ID não seria a gente escrever ID lá, será o tipo do ID, entendeu? Vocês vão entender. A gente vai estender, a gente vai passar o livro como parâmetro e vamos passar o long, que é o tipo do ID do livro. Aqui não importou a classe, pronto, importou aqui. Certo? Bom, repository a gente não precisa mexer mais nada a princípio, só se a gente quiser fazer uma query mais bem bolada, daí a gente mexe, mas a princípio seria só isso mesmo. A próxima coisa que eu gosto de fazer seria criar o controller e o service tudo junto. Então vamos fazer isso. Livro service e o livro controller. Explicar primeiro o que seria o service e o controller. O service seria como se fosse a lógica do negócio, ou seja,
Se a gente precisa fazer uma operação, sei lá, quanto que é 1 mais 1? A gente faz aqui. Aí eu preciso buscar todos os usuários do banco de dados. A gente faz no service, entendeu? Agora, o que seria o controller? Pensa no controller como se fosse um porteiro. No front-end, a gente vai mandar uma requisição para o controller. A gente vai mandar uma requisição para alguma rota. E essa rota vai passar no controller. O controller é um porteiro. Fala assim, a pessoa quer acessar a rota barra livros. Então eu vou mandar para esse lugar. Ah, não, a pessoa ela quer acessar a rota barra estágios. Vai para esse lugar. Ele vai direcionando a requisição para o lugar certo. E esse lugar certo seria o service certo que vai fazer a operação que a pessoa pediu. Acho que deu para entender mais ou menos. Vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer é o service. A gente tem que colocar anotação para mostrar para o Spring que ele é uma classe de service, é uma classe de serviço que vai trabalhar como isso. E outra anotação que eu gosto é o args constructor. O que seria o. Não, esse não, seria o requires args constructor. Aqui, ó. Ele já junta todos o noargs e o args constructor tudo dentro dele de uma anotação só. É uma anotação que é mais nova e que está sendo muito utilizada. Entendeu? E você precisaria dessas duas anotações a princípio. Bom, vamos só instanciar o controller também. No controller a gente precisa passar que ele é o required args constructor também, que vai fazer a mesma função no service. Vamos passar o request mapping. O que seria o request mapping? Seria basicamente a rota, entendeu? A gente está falando, ó, que aqui vai ser uma rota que vai ficar mapeando as coisas, tá? E, bom, de momento, vamos deixar assim. Depois a gente mexe mais com outras coisas, tá? Opa, abri sem querer, jogar para outra tela. Perfeito. E é isso por enquanto. Vamos voltar aqui no service. E vamos lá. Primeira coisa que a gente vai criar. Um CRUD, por padrão, ele é dividido em create, read, update e delete. O que seria cada coisa? O create você vai criar alguma coisa. O read você vai ler alguma coisa. E o update você vai atualizar. E o delete é deletar, não tem muito o que falar, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro vai ser criar alguma coisa. E como que seria criar alguma coisa? Seria basicamente criar um objeto. A gente vai mandar o banco de dados para as instâncias e a gente vai criar o objeto, tá? Bom, vamos lá. Só colocar mais uma coisa aqui no controller que eu esqueci, que é o... A gente vai definir que ele é um REST controller, que ele vai seguir os padrões REST para funcionar, que é o padrão que a internet usa, tá? Aqui no request mapping a gente tem que passar a rota que ele vai funcionar, e a rota vai ser /livro. O que seria essa rota? Lembra que eu expliquei o esquema do porteiro? Se a pessoa quiser pegar livro, ela vai para /livro. Se ela quiser ir para o estágio, /estágio e assim vai indo, etc. Entendeu? Livro service, vamos lá, vamos criar primeiro. Vamos criar um argumento do tipo public. Aqui a gente tem que passar o parâmetro que ele vai devolver. Por padrão, já que a gente vai seguir o padrão REST, a gente vai devolver a entidade em si. O ideal nunca é trabalhar com entidades, devolvendo a entidade, pegando a entidade pura. A única coisa que tem direito de trabalhar com entidade pura seria o banco de dados. E se a gente ficar devolvendo a entidade pura, vai dar erro. Mas como é um CRUD inicial, a gente vai trabalhar sem o DTO, camada de DTO, a gente vai devolver a entidade pura. Então ele vai devolver um livro para mim. Vamos colocar o nome, que vai ser criar livro. E como parâmetro ele vai receber um livro, um objeto livro, certo? E ele vai salvar o livro. Como que ele salva o livro? A gente tem que chamar o nosso repositório aqui. A gente tem que chamar a interface. Como que a gente chama? Primeiro de tudo, a gente instancia a entidade, tá? Como que a gente instancia essa entidade? Nós vamos chamar o repositório, a gente vai definir como final. Por que final? Porque aqui a gente já passou o required constructor. Eu quero que essa entidade seja essa chamada seja imutável. Não é uma variável que lá na frente eu vou mudar alguma coisa nela ou o que seja. Não vai ser isso.
eu vou pegar ela aqui e não vou mudar mais. Então a gente declara como final, certo? Vai ser livro repository, repository, certo? Então a gente aqui chama o repository, combinado? Repository.save. O que ele vai salvar? Ele espera a entidade livro. A gente vai passar o livro para ele, vai salvar. Só que, ó, tá apontando um erro. Por que tá apontando esse erro? Porque o método, ele tá com um retorno, então a gente tem que retornar alguma coisa. E o que ele vai retornar? O livro. Entendeu? Bom, agora a gente precisa fazer o controller disso. Como é que ficaria o controller disso? Primeira coisa, a gente tem que passar a anotação dizendo que isso aqui é um post mapping. O que seria o post? Post de enviar. Então a gente vai enviar alguma coisa para salvar. Entendeu? Esse é o método público também. Ele vai devolver alguma coisa? A gente vai devolver uma entidade para o front-end. O que seria essa entidade? Seria o livro. Então, criar livro, certo? Bom, a gente precisa de que o usuário escreve alguma coisa. E a web funciona, bom, pelo menos no padrão REST com JSON. Então ele espera um body, espera um corpo que o usuário escreve alguma coisa. Para isso, a gente tem que colocar a anotação request body. E o que vai ter que ter nesse livro? Nesse body, aliás, tudo que o livro tem. Então a gente passa o livro, certo? Aqui, lembra que aqui no livro a gente está colocando algumas validações? Tipo assim, não pode ser vazio e etc. A gente precisa fazer essas validações surtirem efeito aqui, né? Porque as validações, elas surtem efeito no que o usuário escreve. Então a gente digita aqui na frente, ó, de tudo, um valid do Lombok, certo? Porque ele vai validar se o que o usuário escreveu no corpo da requisição segue os padrões que a gente definiu aqui no model, certo? Beleza. A gente está passando aqui, então a gente precisa retornar para o usuário. Agora, só que a gente vai aprender uma coisa nova aqui, que muito vídeo de CRUD não ensina. A gente vai trabalhar com Response Entity. O que seria o Response Entity? Response Entity é basicamente para a gente ter na nossa mão o controle dos status HTTP que a aplicação vai retornar. Isso é muito, muito bom no padrão REST, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai digitar assim, ó, response entity. Ele vai esperar algum argumento padrão. O que vai ser o argumento que a gente vai devolver? Livro. Response change, livro. Certo? O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente lembra que no service ele retorna pra gente alguma coisa? Ele retorna um livro? Então a gente vai ter que retornar esse livro para o usuário final, para o usuário ver na tela. Como a gente está trabalhando com Response Entity, a gente vai primeiro instanciar o livro novamente aqui. E o que vai alimentar esse livro que a gente está instanciando? Vai ser o service. A gente tem que chamar o service aqui também, do mesmo jeito, private final livro service, certo? É igual a service ponto criar livro. O que criar livro espera? Um livro. Ou seja, a gente passou o livro e a gente instanciou no criar livro, a gente passou o livro como? Lembra que ele retorna um livro pra gente? Então esse livro vai ser o livro que ele retornou. Só que a gente precisa retornar para o usuário final. Lembra que a gente está seguindo o padrão REST com response entity? Então a gente vai colocar um returning response entity ponto ok. O que significa o ponto ok? O ponto ok vai devolver 200, ou seja, ok. Só que, quando é criado, a gente tem que devolver um created. Então a gente não devolve um ok, a gente devolve um http response entity ponto. É o http status, se eu não me engano. Seria status aqui, ó, status http status ponto created ponto body, e no body a gente passa o livro. Ou seja, a gente passou um body, ele devolveu um body pra gente, certo? E bom, ficaria assim no post mapping. Agora a gente precisa fazer o read da aplicação, que seria um public. Pensa comigo, a gente pode ter vários livros cadastrados na nossa biblioteca, certo? Então, automaticamente, se é vários livros, é uma lista de livros. Então, a gente tem que passar como list aqui, ó.
ele vai devolver uma lista de quê? Uma lista de livros, certo? Listar livros. E a gente tem que passar alguma coisa para ver todos os livros? Não, a gente não passa nada. Ele só vai retornar um response change, um repository ponto find all. O find all ele vai buscar tudo, sem restrição de nada, certo? E, bom, seria isso. Return repository ponto find all. Não tem segredo nenhum, seria isso. No controller, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, vai ser um get mapping. Get mapping é pegar, ou seja, a gente vai pegar todos os livros para ver, entendeu? Será um método público, e como eu já havia falado antes, a gente vai trabalhar com o response entity para a gente ter um controle maior das requisições, certo? Então, o que vai devolver? Uma lista de response entity, e dentro dessa lista de response entity vão retornar livros. Listar livros. Não precisa passar parâmetro nenhum, porque é só para listar livros, certo? Então, lembra que aqui em cima a gente instanciou um livro novo para passar aqui no body? Mesma coisa aqui. Só que a gente vai ter que instanciar uma lista de livros aqui, certo? Essa lista de livros é igual a service.listar livros. Ou seja, lá no service devolve uma lista, aqui a gente consome uma lista, certo? Então aqui a gente vai retornar um response entity, .ok, o body vai ser a lista, certo? Por que está dando esse erro? Foi por conta que eu inverti aqui. Em vez daqui ser list, aqui tem que ser o response entity, certo? List. Pronto. Eu só inverti o list com o response entity, entendeu? É um erro de escrita mesmo. Porque o .ok? O .ok é o 200 padrão, o 200 de ok. Você retornou alguma coisa, deu tudo certo. É o verdinho, certo? Bom, o próximo passo é um passo um pouco mais complicadinho de entender, então eu vou explicar com um pouco mais de calma, que seria o update, certo? Vamos lá, é um método público. Eu acho que não tem necessidade de no update você devolver alguma coisa para o usuário, só um ok, certo? Então é o método void, public void, atualizar livro. Ele precisa de ser 2 argumentos. A gente precisa de um argumento para achar o livro, para saber qual livro vai ser atualizado, porque a gente não pode atualizar qualquer livro, a gente tem que atualizar aquele livro em específico, certo? E o que vai ser atualizado? Então a gente vai ter que pegar um body de novo, de livro, vírgula, a gente vai pegar o ID do livro que a gente quer atualizar. Então é um long ID, certo? Bom, o primeiro passo, como eu havia dito, a gente precisa saber qual livro que vai ser atualizado. E para isso, a gente precisa buscar o livro. A gente buscar o livro dentro do banco de dados. Se o livro existir, a gente vai trabalhar em cima dele para atualizar ele. Se não existir, a gente lança uma exceção. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, o livro. Livro aqui vai ser um repository .find by ID. Viu aqui que o repository aqui que a gente instanciou, ele já faz todo o SQL pra gente, muito mais prático, né? Aqui dentro a gente vai abrir e fechar o parênteses, vai colocar uma setinha assim, ok, tem que ficar desse jeito aqui, é uma exigência do Spring, tá? Vai ser um new. Opa, peraí que eu errei, aqui ó, pronto. Vai ser um new runtime exception, certo? Opa, peraí que aqui na frente eu esqueci aqui, ó, a gente tem que estender. A gente tem que estender aqui, ó. Pronto, aqui é o find by ID, certo? Aqui que eu errei? A gente tem que passar o ID como parâmetro, certo? E se não achar com esse ID, a gente precisa fazer um or else, certo? Só que aqui não é esse or else, é esse aqui. E ele tá falando aqui, ó, se a gente não achar com esse ID, a gente vai jogar uma exceção.
O Spring exige que essa exceção seja jogada. Então, o que a gente vai fazer? Dentro aqui, a gente vai abrir e fechar o parênteses, tracinho, setinha, certo? Tem que ficar desse jeito. Vai ser uma nova exceção. Por que a gente está estendendo a runtime exception? Porque ela permite a gente escrever alguma coisa dentro. Só que, um ponto de atenção, para estudos, isso aqui está perfeito. Só que para produção você tem que fazer uma exceção personalizada, tratar essa exceção. Por conta de que isso aqui está muito genérico, entendeu? Eu vou colocar assim, mas depois vocês vão entender o porquê. Mas para estudos, faculdade está perfeito. Só se o professor pedir para você criar uma exceção personalizada, etc. Depois eu posso gravar um vídeo sobre isso, tá? Bom, a gente vai colocar um erro aqui, uma escrita, aliás. Livro não encontrado. Com o ID. Pronto, a gente pode fechar. Ou seja, o que está fazendo aqui? A gente está buscando o livro por esse ID e está armazenando aqui. Se não achar, exceção. E a aplicação para. Certo. Agora uma coisa que diferencia os CRUDs. A gente vai perguntar, esse campo está vazio? Se esse campo estiver vazio, é porque automaticamente a gente não quer atualizar. Correto? Correto. E se não estiver vazio, é porque a gente quer atualizar. Só vou colocar aqui o livro aqui do ladinho aqui, ó, pra gente ter alguma coisa para se inspirar. Ele aqui não ficou bom, não gostei. Pode ser aqui, perfeito. Só dar uma diminuída nisso aqui, porque a tela já é pequena e fica menor ainda e não dá certo, né? Bom, vamos lá. A gente tem que fazer o seguinte, deixa eu fazer um if else aqui bem básico, para validar se o campo está vazio. If. Só vou trocar esse nome aqui, senão vai acabar confundindo, né? Vai ser o livro encontrado. Perfeito. Se o que está vindo do front-end, se o livro é diferente de null, ou seja, se o livro, se o campo que a gente passar no front-end ele é diferente de vazio, só que aqui a gente não definiu o campo, a gente tem que definir livro.get o título. Se o título que a gente passou lá não está vazio, ou seja, a gente passou um título novo, ele tem que atualizar. Então o que tem que acontecer? O livro encontrado, ponto set título, o que o livro.get título. O que está acontecendo aqui? Se o campo título que a gente passou no front-end tiver alguma coisa, não for nulo, a gente vai setar esse campo no livro encontrado, baseado no que foi passado no front-end. Mesma coisa aqui, ó. If livro.get autor for diferente de vazio, a gente vai vir aqui e colocar um livro encontrado, ponto set, autor, livro.get, autor, certo? Mesma coisa aqui embaixo, if livro.get valor for diferente de nulo, nós vamos fazer um livro encontrado, ponto set valor, e seria o livro.get valor. Perfeito. Observação aqui, se você escrever o double com letra minúscula, vai dar erro aqui, porque com tipos primitivos não podem ser nulos, então a gente tem que colocar o double com D maiúsculo. Observação que pode ajudar vocês. Vamos só confirmar o que a gente fez. Se o campo título que a gente passou na requisição do front-end for diferente de nulo, livro encontrado, ponto set título, livro.get título. Mesma coisa aqui, só que com o autor, e mesma coisa aqui, só que com o valor, certo? No final, a gente precisa salvar essas atualizações. Como que a gente salva? Repository.save. Pronto. O que? Livro encontrado. A gente atualizou o que tinha de atualizar e salvou as atualizações do banco. É isso. Bom, esse aqui seria o método de update, certo?
Vamos lá, a gente precisa fazer o controller dele. Muito tranquilo, o controller. Eu vou optar por a gente colocar um patch, patch mapping. Por que o patch mapping? O patch mapping ele permite que a gente atualize alguns campos e outros não. Já o post mapping teria que ser todos os campos. Só um padrão. Lembra que a gente está passando o ID para lá? Essa é a diferença desse aqui. Como que a gente faria aqui passando o ID? A gente não pode passar o ID na mão, a gente passa o ID na URL da página, certo? Como que a gente passa o ID na URL da página? Aqui na frente do patch mapping, a gente abre parênteses, abre aspas, coloca o barra, porque a gente vai colocar barra livro, barra o ID, certo? A gente abre fecha chaves e passa o ID. Se atentem, esse nome tem que ser o mesmo nome que a gente vai passar aqui embaixo depois, se atentem nisso. Public, aqui a gente vai trabalhar com response entity. Como geralmente a gente passa o livro aqui, né? Aqui a gente tem que passar o void. O void aqui seria o void com V maiúsculo, certo? Atualizar livro. E a gente precisa passar alguns parâmetros aqui. O primeiro parâmetro a gente já vai passar o valid aqui. E o request body. A gente vai precisar de um corpo, igual a gente fez aqui em cima. E esse corpo seria as coisas que a gente tem que escrever lá para atualizar, correto? Seria o livro, vírgula, outro valid aqui. E a gente precisa de um path variable. O que seria essa variação, essa variável? Seria o ID, certo? Long ID. Opa, peraí que eu errei. Long ID. Se atentem que esse nome está igual a esse. E tem que ser igual a esse. Certo? Nós vamos fazer o quê? Lembra que todos os métodos aqui retornavam alguma coisa? Então a gente instanciava essa coisa aqui, me retornava aqui. Esse aqui não precisa. Como que a gente faz isso? A gente vai chamar o service ponto atualizar livro e o ID do livro. E aqui embaixo nós vamos retornar alguma coisa, porque o response change vai exigir que a gente retorne, por mais que o método é void. Isso quebra algum parâmetro da orientação a objetos do Java, mas enfim, se é assim tem que ser assim. Returning response change ponto no content. Por que no content? O no content, se não me engano, vai dar um 204. Tipo assim, alguma coisa foi feita, sabe? Então, no content ponto build. O build é que não vai acontecer nada. É como se fosse um void, entendeu? Bom, seria esse o patch mapping. O que falta agora? Falta a gente deletar um livro, que seria o último parâmetro do CRUD. Vamos voltar aqui no service. Public. O deletar não precisa fazer nada, ele realmente não precisa fazer nada, ele só vai deletar. Não retorna nada para você, só retorna, beleza, deletou. Então vai ser um public void deletar livro. A gente precisa passar como parâmetro o ID do livro para ele buscar o livro. Aqui no repository a gente já pode dar um delete by ID. Opa, delete by ID. A gente passa o ID, certo? Seria muito interessante, a gente vai voltar aqui no controller. Vamos colocar um @delete mapping. Delete mapping, perfeito. A gente vai passar o ID de novo como parâmetro, então, da mesma forma como o update, a gente passa o ID. Aqui vai ser o public response entity. De novo vai ser void deletar livro. A gente vai colocar o valid, o arroba variável, long id. A gente vai chamar o service ponto deletar livro, a gente vai passar o id. E aqui a gente vai retornar um response entity ponto. Vamos ver se tem o status de deletar. http status ponto delete. Bom, não tem o delete, então a gente vai colocar o mesma coisa lá em cima. Ponto no content. Ponto build. Perfeito. A gente já fez o método de deleção do livro. Eu acredito que esse service e esse controller está até que bem estruturado para um front-end, certo? Agora a gente precisa testar.
Só que ó, na aplicação só vai faltar mais uma coisa mesmo, que a gente precisa instanciar o banco de dados H2. Como a gente está usando o YAML, a gente sempre vai instanciar aqui dentro do YAML, tá? E se é YAML, a gente tem que escrever em YAML. Para ser bem sincero, eu vou colar uma receitinha de bolo que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é pra gente instanciar esse banco H2, tá? Pra gente não perder mais tempo aqui. Vou deixar esse daqui na descrição do vídeo, não se precisa se atentar a isso e vai dar certo. Vamos só rodar a aplicação aqui. Vamos ver se a aplicação vai subir como tem que ser. Perfeito, a aplicação subiu como tem que ser. Repare aqui, ó, que as tabelas já foram criadas também, ó. Valor float, not null, primary key, new ID. Bom, a aplicação já foi criada e a aplicação subiu no Tomcat também do Java, no 8080. E vamos testar. Eu vou usar o Postman para testar com vocês, por conta que é o que eu mais sou familiarizado a usar, mas você pode usar o Insomnia, usar outra coisa que seja, tá? Vamos lá. A rota que a gente colocou para teste é o barra livro. Então a gente tem que testar no barra livro. Como a gente está testando no localhost, a gente tem que colocar o HTTP, por conta que não tem o HTTPS e por conta que é localhost, então não é seguro, segundo as aplicações. A gente pode digitar localhost, dois pontos, a gente tem que colocar a porta que a aplicação subiu. Por padrão, a porta do Java é o 8080. Como que a gente pode saber que a porta subiu no 8080? Aqui em cima, ó. Vamos procurar. Aqui, ó. Subiu na porta 8080 com o protocolo HTTP. Então a gente coloca aqui, ó, localhost, dois pontos, 8080. Aqui tem que colocar HTTP barra barra. Opa, peraí, dois pontos, barra barra. Localhost, dois pontos, 8080 barra livro. Bom, primeira coisa, vamos ver se a rota tá certa. Vamos dar um get, nem que me retornar nada. Aqui, perfeito, retornou 200 com colchetes vazio, ou seja, retornou nada porque não tem nada no banco ainda. Agora vamos testar a primeira rota, que é a rota de push. A gente vai escrever aqui. Se o seu não vir assim, você só aperta em raw, geralmente vai vir em text, você coloca para JSON. Vamos escrever em JSON, abre e fecha chaves. O JSON ele é por chave e valor, certo? O que significa chave e valor? A gente vai colocar o nome do campo e vai colocar o valor que tem o campo. Aqui é título, autor e valor. Por que a gente não coloca o ID? Porque o ID já é de forma automática e a gente nunca pode confiar no que vem do front-end, tá? É sempre o back-end que valida. Então vamos lá. Título, chave e o valor. Vai ser, sei lá, teste, vírgula. E aqui autor, chave. E o valor vai ser, sei lá, meu nome. E o valor, chave, valor. Como tem, ó, lembrando, valores você não escreve dentro de aspas, senão ele vira uma string, tá? Vamos só confirmar se os campos estão certos. É título, autor e valor. Se tudo der certo, a gente vai dar um post e vai devolver um 201 pra gente, que é o created. Vamos deixar assim a tela maior, que fica mais fácil pra ver. Aqui, ó, lembra que ele ia retornar um body pra gente também? A gente mandou um body e ele devolveu um body. Só que esse body que ele devolveu com a ID. Viu com a ID de forma automática? Vamos criar mais um aqui, ó. Teste 2. Sei lá, Thales. Com um valor de 120. Se a gente der um get aqui agora, viu? O primeiro livro, o segundo livro. Se atentem que a web trabalha com JSON. É muito importante vocês entenderem isso. A próxima coisa seria o patch, né? Então, vamos supor que eu quero atualizar o teste 2 aqui, eu quero colocar como modelos atômicos, ou poder do inconsciente, pode ser? Aqui, lembra que a gente passa aqui no back-end, aqui no patch, aqui ó, no controller, a gente tem que passar alguma coisa aqui no URL, que é o ID, então a gente passa o URL no ID. Como que a gente passa o URL no ID? Barra 2, pode ser. Barra 2. Se a gente quisesse trabalhar com 1, barra 1. A gente quer trabalhar com barra 2. Eu só quero mudar o título. Vai ser o poder do subconsciente. Provavelmente está escrito errado isso aqui, mas enfim, tanto faz. A gente vai colocar o path.
E seria só isso que a gente vai atualizar. 204 no content. Vamos ver se atualizou? Aqui, ó, poder do subconsciente. Atualizou. Bom, agora a gente quer deletar. Vamos supor que a gente quer deletar o valor 1. E a gente tem que passar 1 aqui. Não precisa de nada no campo. Porque a gente não passou nada no campo. Pronto, 204 no content. Vamos dar um get aqui para ver se foi. Pronto, deletado do banco. Bom, eu acredito que a aula seja isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição nos comentários. E é isso.